Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Emily, sou estudante de medicina e trago dicas para acelerar a sua aprovação. O vídeo de hoje é sobre o que fazer na reta final e ele é focado para quem está começando a estudar do zero. Bora lá que ainda dá tempo. Eu vou começar esse vídeo explicando um pouquinho da dinâmica do Enem. Primeiro, pessoal, você tem 2 dias de prova. O primeiro dia dura 5 horas e meia, enquanto o segundo 5 horas. O primeiro dia você vai ter 3 provas, que é de humanas. Humanas envolve história, geografia, filosofia, sociologia, etc. Além disso, a gente tem a redação e, por fim, a prova de linguagens, português, literatura, essas coisas. São 45 questões para humanas e 45 questões para linguagem, totalizando 90 questões. Enquanto no segundo dia a gente tem 45 questões de ciências da natureza, biologia, física e química, e a gente tem mais 45 questões de matemática. Olha só, uma prova inteira só para matemática. E é agora que eu quero que você preste atenção que matemática e redação são as provas principais. E se você ir bem nessas duas matérias, tem muitas chances de você conseguir ser aprovado. Como a gente vai estudar? Você tem que aprender a base que você não sabe. Então eu não quero que você comece a ver um monte de aula e queira atropelar os assuntos para ir direto no que mais cai. Porque às vezes o que mais cai depende de uma base bem consolidada. Então vamos lá. Eu vou te falar aqui é para você não seguir os cronogramas tradicionais dos cursinhos, porque às vezes eles enxutam muito a matéria e ele não é bom nem para quem tem uma base, porque a pessoa sente que está indo muito devagar, e nem para quem não tem a base, porque a pessoa vai sentir que está indo rápido demais. Eu já tentei usar isso e não funcionou de jeito nenhum. Inclusive, se você já estudou alguma matéria, mas não tem base nas outras, enfim, com essa uma matéria, não é indicado você voltar tudo do zero também, por meio desses cronogramas que são muito complicados, já que eles querem que você seja basicamente uma máquina, né? E não é assim que funciona. Pessoal, o que eu indico? Qual é a estratégia para vocês fazerem? Vocês vão começar por matemática, tá? Você quer realizar o Enem 2024 e tem mais ou menos, um pouco menos, né, de 3 meses para a prova. O que você vai fazer? Matemática, você vai estudar a base. E vai estudar a base todos os dias. Você vai separar algumas horas no seu dia para ver aulas e fazer questões logo após essas aulas de fixação sobre essa matéria, ok? E vai pegar a base mesmo, todo dia um pouquinho, sabe? Um pouquinho não, o máximo que você conseguir. E no seu ritmo, certo? Não quero que você siga outros cronogramas. Você pode sim se basear neles, mas não ficar muito estressado por conta disso, ok? E quando você já tiver uma basezinha consolidada, você vai pegar os assuntos que mais caem e estudar eles por meio de questões, porque matemática se aprende fazendo questões. Em relação à redação, vocês precisam ter o modelo de vocês. Quando a pessoa não sabe escrever, os professores costumam indicar modelos prontos, mas você usar um modelo pronto na redação, né, é plágio. Então você vai se inspirar nesse modelo pronto, aprender a estruturazinha adequada da redação, porque a redação do Enem, ela tem uma estrutura pronta. Você tem a introdução, na introdução você tem que contextualizar, você vai pôr a sua tese, que é composta por 2 argumentos principais. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai escrever um tópico frasal, que vai escrever com outras palavras o primeiro argumento que você colocou lá na introdução. Em seguida, você tem que comprovar e relacionar isso com o tema, né? E a mesma coisa para o segundo parágrafo, só que com o segundo argumento que você colocou. Na conclusão, você vai iniciar, né, assim como todos os parágrafos, com conectivo, mas na conclusão com o portanto, e você tem que colocar 5 elementos. Por quê? Porque você tem que resolver o problema que foi apresentado durante o texto. Você tem que ter um agente, uma ação, um modo, meio, detalhamento e finalidade, ok? Então, eu resumi muito mesmo o que a redação do Enem tem que ter. É só por meio da redação que você pode chegar até 1000 pontos. E a prova de matemática também te dá muitos pontos, mais do que as outras, mesmo se você acertar o mesmo número de questões. Por isso que eu estou enfatizando a questão de priorizar essas 2 matérias nessa reta final. Em relação a humanas, você vai pegar os assuntos que mais caem em humanas e vai fazer uma maratona como se fosse um Netflix. Você vai estudar esses assuntos com alguma velocidade, certo?
Depois disso, você vai para as questões, né? E as questões do Enem costumam ser mais interpretativas também, e às vezes são questões que se repetem muito, os temas, então eu sugiro que vocês foquem nos temas que mais caem. A mesma coisa para linguagens. Dá para você pegar o que é principal de cada uma das escolas literárias, por exemplo, na parte de literatura, e aprender os tópicos principais de uma maneira rápida, como se fosse uma maratona Netflix mesmo. E aí você vai para as questões. Pessoal, eu estou falando para você ir para as questões porque é por meio delas que você vai, de fato, estar em alguma medida preparado para a prova. Eu digo em alguma medida justamente porque é pouco tempo e você está começando do zero. Então, se você quer um curso muito concorrido, talvez você deva estudar para o Enem de 2025, certo? E aí já é outra estratégia, não é com tanta velocidade assim. Em relação à prova de linguagens também, além de literatura, a gente tem a prova de português, que normalmente é mais interpretação de texto que cai. Não costuma cair muita gramática e eu nem indico que você foque nisso nesse momento. Você vai treinar a interpretação do Enem. Você pode começar fazendo provas do Enseja, para todas as matérias, inclusive, porque as provas do Enseja, elas têm um nível um pouco mais fácil do que o Enem. E aí, posteriormente, você vai fazendo as provas do Enem. Eu indico muito que vocês assistam meu vídeo sobre estudo ativo, para vocês terem um panorama, né, do que fazer, de como estudar do jeito certo. Isso é muito importante. Em relação à prova de ciências da natureza, pessoal, com biologia vocês vão pegar as matérias que mais caem também, fazer como se fosse uma maratona, mas fazendo questões após cada aula, né? Então, com alguma velocidade. Mas agora, física e química são matérias que você vai ter que estudar mais ou menos na mesma dinâmica que matemática, pegar da base mesmo e ir, certo? Porque são matérias densas, são conteúdos mais difíceis de entender. Essas matérias você tem que ir com calma, mas você não pode dar a elas a mesma prioridade que matemática tem, ok? Essa ideia de maratona é para você ver justamente os assuntos que mais caem, mas não dá para fazer isso para todas as matérias. O que é base, você tem que aprender. Porque às vezes, exemplo, em história, a gente pega assuntos específicos que mais caem, mas às vezes eles aparecem pra gente como desconexos. Então, após você ver, né, essas aulas dos assuntos que mais caem, eu sugiro que vocês assistam aqueles aulões revisionais de umas 5 horas, explicando a história geral, aí outro sobre a história do Brasil, para as coisas começarem a fazer sentido. E você provavelmente vai até conseguir entender alguns detalhes gerais dos assuntos que você acabou pulando, eventualmente. E tem uma coisa, a base também pode ter questões difíceis sobre matemática básica, por exemplo. Existiam muitas questões difíceis que eu fiz com potenciação, que é um assunto simples, né? Mas questões mais densas e um pouquinho mais complexas. Então, não é porque o assunto ele tá na base que ele é fácil. E essa prova de matemática, que eu falei que é muito importante, ela normalmente contempla questões mais médias e fáceis, os assuntos gerais, assim. Então, é muito importante aprender. Eu quero que vocês incluam nessa rotina a revisão e todos os elementos de um estudo ativo, além de provas antigas. Mas não é para começar fazendo prova antiga agora, porque você não tem base. Você vai começar, como eu falei, com as provas do Enseja. Depois de um tempo que você já estiver estudando, após um mês, por exemplo, certo? E aí vocês vão fazendo os simulados e as provas do Enem, revisando todos os dias. Recall todos os dias, que é você puxar da memória, né, o assunto que você estudou naquele dia, tentar lembrar sozinho, sem consultar. E após você fazer esse recall, você pode consultar sim e ver o que está faltando e tentar memorizar. Fazer flashcards todos os dias, que são perguntas rápidas com a resposta atrás por meio do aplicativo Anki. Além disso, você fazer listas globais. Então, ao final da semana, você estudou uma determinada quantidade de conteúdos, você vai lá nos aplicativos de questões, seleciona todos os conteúdos que você estudou e vai fazer muita questão sobre isso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu vou fazer um esforço para tentar ajudar todos vocês. E é isso, um beijo.